Uma das questões que a gente estava pensando até em levantar, e eu acho que encaixa como uma luva agora, já que a gente está tratando sobre saúde pública e sobre conscientização e sobre a diferença das classes, era uma coisa que a gente tinha muita dúvida para perguntar para você, a questão da balança nesse momento de pandemia. Aquela balança de que a gente tem que fazer uma escolha, porque não fazer atividade física é ruim, mas fazer atividade... Eu estou falando agora dos idosos. Não fazer atividade física a gente sabe que é ruim, exercício físico. Mas a gente sabe que ir para a rua fazer também é um risco. E o idoso é o grupo de risco máximo ali, né? Exatamente. Mas também fazer em casa, sem supervisão nenhuma, é outro risco. É isso. Dentro dessa balança, o que você acha que a gente... Porque, assim, tratando também da diferença de classes, claro. O idoso que mora num condomínio e tem condição de chamar um personal para dar uma aula para ele de máscara, com todos os aparatos de segurança, ele está até, de certa forma, amparado. Agora, aquele idoso que não tem e vai fazer com uma rádio como é que é? Rádio ginástica. Rádio ginástica, sozinho em casa, é outro risco. Então, assim, dentro dessa balança, o que você acha que a gente orienta para os idosos? Como profissional de educação física pode atuar nesse momento, né? Em todas as classes, não só para quem tem acesso. Tendo em vista também os meios digitais que agora já são permitidos, né? Já são cada vez mais difundidos. Vamos lá. Primeiro, existe uma questão que deve ser dita. Tem pessoas que começaram a fazer exercício físico, por incrível que pareça, na pandemia. Apesar de ter sido ruim para a grande maioria das pessoas, o deslocamento para algumas pessoas, por um quantitativo grande, eu me incluo nesse, foi reduzido, porque eu sou professor Estácio, sou professor da UFRJ, professor da UERJ, e o meu deslocamento agora eu faço como eu estou fazendo com vocês aqui. Se eu tivesse que ir para ir hoje para o estúdio de vocês, eu teria dificuldade, porque eu dei aula na UFRJ remotamente até 3 horas. Então, o meu deslocamento seria mais complicado, né? Então, o organismo, o que acontece? Né? Tem umas células chamadas serial killers, né? Que elas ficam no corpo para minimizar os impactos do exercício físico. Quando você tem um problema, alguma coisa, elas vão lá, elas atacam algumas lesões que acontecem e que essas células elas ajudam na recuperação dessas lesões que são ocasionadas quando você faz o exercício, quando você tem alguma enfermidade, alguma coisa. Né? Se você não está acostumado a fazer exercício, toda vez que você faz um exercício, você de uma certa forma, não é esse o termo, mas você lesiona o corpo para que você melhore. Você lesiona para melhorar. Né? Você tem um trabalho de hipertrofia, por exemplo, você tem você fica com dor pós-treino, né? Essa dor ali ela é sanada com essas próprias células e outros mecanismos, mas você traz essas células para ali, para resolver aqueles problemas musculares, que não são problemas, mas que são reações naturais ao exercício físico, certo? Quando você faz musculação, você não volta para casa com dor? Essa dor pós-treino que acontece até 48 horas é uma reação do seu corpo ao exercício físico. Quanto mais exercício você fizer, menos essa dor vai existir até o momento que essa dor vai desaparecer. Mas as lesões ocasionadas do próprio exercício, elas acontecem nas fibras musculares. Isso é um ponto pacífico. Se você nunca fez exercício e passa a fazer, você desloca muito dessas células para esse momento da musculação. E você vai desguarnecer o organismo dessa defesa. Então isso tem que ser feito com muita parcimônia. O cara nunca fez exercício, vai lá, faz exercício direto, fica tão cansado e o corpo está tão preocupado em curar, não é esse o termo, mas fazer essa adaptação, que é o termo mais adequado, essa adaptação ao exercício físico, ele pode diminuir a imunidade dele e pegar o Covid. Então a prática do exercício físico ela tem que ser orientada, ela tem que ser feita numa quantidade inicialmente leve, para que você não diminua a sua imunidade e que isso não venha a te ocasionar um problema de inclusive, pegar o Covid. Esse é o primeiro ponto. Então, se você é um idoso que já vinha fazendo atividade física, é uma questão que você pode continuar fazendo em casa. Né? Você vai para a rua, é sempre um risco. Existem alguns estudos que mostram que a caminhada, se você mantiver uma distância de mais de 1,5 metro, 2 metros do indivíduo da sua frente, com máscara, você poderia caminhar ao redor da praça, se você for sozinho ou, no máximo, com uma pessoa que mora com você. Então, se você tem essa possibilidade, né, de não descer de elevador com mais de uma pessoa, que também é isso, desce do elevador lotado de gente, você desce do elevador sozinho, com alguém que você vai da sua família, tem uma praça que você pode caminhar de máscara, mantendo uma distância da pessoa que está andando na sua frente, não manter contato com ninguém no trajeto, porque você encontra alguém no caminho, bate papo com um vizinho, bate papo com um amigo que você não vê há muito tempo, aí cria um grupo de pessoas na esquina,
Aí não adianta. Então, se você sai de casa para fazer o exercício físico destinado a esse tempo para isso, com essas preocupações, não andar no elevador, não conversar no caminho, mantendo uma distância de outras pessoas que estão à sua frente, né? Eu acho que é recomendado. Por quê? Porque senão você vai também ter outros problemas. Eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai tem 88 anos. No primeiro momento eu não entendia como era o coronavírus. Falei, fica em casa. Não sei o que é, fica em casa. Depois que você começa a entender o processo, você percebe que ele começou a ter outras questões. Ele parou de dormir, ele começou a se alimentar mal e começou a ficar muito agitado. Porque ele tinha um costume de andar de 1 a 2 vezes por dia. Claro que eu estou falando de uma classe social que permite que isso aconteça. Ele não tem que trabalhar, ele é aposentado, tem uma aposentadoria que permite ele que faça isso. Sim. Agora, a moça que toma conta dele, a minha sugestão é leva para a praça, de máscara, mantenha uma distância, elevador só você e ele, e mantenha uma atividade regular. Né? Pelo menos a caminhada. Porque senão você vai manter a pessoa enclausurada em casa e a pessoa acaba desenvolvendo outros problemas que não aqueles. Agora, isso é com muita parcimônia, com muito cuidado. Nunca andou. Aquele dia você vai andar 1h30? Não. Aquele dia você vai descer, vai andar 15 minutos, volta para casa, no outro dia anda 15 minutos de novo, na outra semana você aumenta para 20, você vai aumentando paulatinamente para que você não se desgaste num primeiro momento eufórico porque está fazendo exercício físico, baixe a sua imunidade e seja um alvo mais fácil do coronavírus. Entendeu? Então são essas preocupações que eu acho que o profissional de educação física tem que levar em consideração também. Né? Porque não, a gente tem um coronavírus que a gente não sabe quando vai acabar, né? Sim. Foi muito bom você falar do uso de máscara, que a gente tenta reforçar aqui. Obviamente, como a gente está gravando um podcast, no momento a gente não está, mas a gente está sempre com álcool em gel aqui, todos nós testados. Mas toda vez que você for sair na rua, por favor, usem máscara. E também quando você fala sobre sempre que possível usar um especialista, né, consultar um especialista, você não está falando da blogueira, você não está falando daquela pessoa que posta o treino no Instagram, porque por mais engraçado que pareça, também junto com essas pessoas que começaram a atividade física, o exercício físico na quarentena, grande maioria não sei, mas assim, grande parte foi levada por esses influenciadores, assim, que também acabam divulgando o exercício físico talvez de uma maneira errônea, né? Na verdade, o exercício orientado é sempre a melhor opção. Né? Orientado por um profissional, por um professor de educação física. Né? Claro. Eu acho que essa é a melhor opção. Né? Porque ele tem a experiência de, inclusive, dosar a proposta de exercício que ele está te fazendo. Exatamente. Ele vai chegar, não faça isso nessa intensidade, porque isso vai ocasionar um problema para você. Porque o pior do que você fazer é fazer mal feito, se lesionar e ficar em casa sem poder sair. Você arruma uma distensão, arruma uma dor na coluna que você vai ficar impossibilitado de fazer outras coisas. Então, na verdade, o exercício acaba sendo o revés disso, né? Se você não faz orientado. Mas não é todo mundo que pode fazer. Vocês comentaram muito bem a ideia da questão remota. Essa é uma coisa que vai ficar. Acho que o efeito da pandemia no exercício físico, para muitos profissionais, é a possibilidade da atividade remota. Mas a gente está falando também, de novo, eu sempre bato nisso sem querer ser prolixo, mas sendo, quem é que tem acesso remoto a um profissional de educação física, um professor de educação física que vai fazer isso? Talvez o nosso público aqui tenha, as pessoas que estão nos ouvindo. Se tem, ótimo. É uma opção. É uma opção. O cara vai te orientar, se for um bom professor, vai ter a oportunidade de você ligar a câmera e ele vai acompanhar o seu exercício, vai propor a intensidade, vai montar um planejamento, o que as pessoas às vezes não entendem que é super importante. Como é que eu vou ter um planejamento? A minha aula de hoje, ela tem que ser parecida com a de amanhã, e mais intensa do que a de semana passada, do que o mês passado. Eu tenho que ter uma progressão, tanto pedagógica, quanto de intensidade do exercício. Porque senão, eu não estou te oferecendo uma proposta que eu diga para você, você está melhor hoje e vai estar melhor daqui a um mês. Porque hoje eu brigo com a namorada, a minha aula é intensa. Amanhã eu estou de bem com ela, a minha aula é leve. Não, eu tinha um treino com meus alunos aqui que eu falava, o nome do treino era Botafogo Perdeu. Eles sabiam que quando o Botafogo perdia, eu vinha pra descascar. E tinha um treino que era o Botafogo Perdeu pro Flamengo. Que aí, cara, a galera até faltava o treino. Nossa, esse ano com o Botafogo sendo rebaixado deve ter sido... Eu tô sem aluno, ninguém tá nem vindo. Então, algo interessante sobre isso é que quando a gente fala dos influencers que estão falando sobre atividade física,
algo que as pessoas não percebem é que eles estão ali apresentando uma proposta de exercício físico, só que a função do professor de educação física vai muito além disso. Ela não só monta qual treino você tem que fazer, ela, como você falou, ela monta, ela faz a dosagem daquilo, ela faz a avaliação daquilo, a gente já falou isso em outros programas, ela faz os picos, né? Ela estuda os picos de ápice da sua atividade. Enfim, é óbvio que a gente não estuda 4 anos para aparecer no Instagram, enfim, falando quase. O que me incomoda nisso é que muitas vezes esse pessoal influencer, o que eles estão falando não está errado. Porque aquilo ali foi passado provavelmente por um profissional para eles. Para ele. Uhum. O problema é que eles passam o que eles estão fazendo como se fosse um negócio mágico, né? Um idoso fazendo isso. Exatamente. E aí, sei lá, o cara tem 10 milhões de seguidores, né, pessoas inscritas, enfim, não sei. E aí daquele ali, sei lá, se 1% fizer aquele negócio, se lesionar, arrumar um problema, já está feito estrago. O que você falou é perfeito, porque assim, bate com uma das coisas que o Silvio fala na apresentação dele, na tese dele do doutorado, que é o seguinte, a importância, como o Brasil está atrás nesse processo, e a importância da conscientização do exercício físico, de como fazer o exercício físico, desde a base, desde a infância, desde a educação física escolar. Porque você vê lá na China, o pessoal sempre acha muito legal ver na China o pessoal fazendo Tai Chi Chuan, ou então usando aqueles aparelhos da praça. Uhum. Mas você vê que eles fazem aquilo ali com um nível de consciência, eles sabem o que eles estão fazendo. E fazem desde novos, né, cara? Então, isso... Essa que é a grande questão. Aprende movimento, né? Aprende movimento. Eles não começam a fazer o exercício já idosos. Eu acho que esse que é o grande X da questão. A gente aqui está falando sobre atividade física voltada para o público idoso. Mas o ideal é que a pessoa já faça atividade física desde muito cedo, para atrasar esse processo senil, né, de envelhecimento celular e muscular e tudo mais, sarcopenia, para poder chegar na fase idosa, né, na terceira, quarta idade, aí, que o Silvio não gosta, mas nessa época, bem, ainda ativo, né, com uma autonomia razoável, e a gente pode falar de autonomia positiva, autonomia negativa, que são alguns conceitos, mas com algum tipo de autonomia, né? Dependendo do mínimo possível das pessoas.